122. Regressor Instruction. Capítulo 613. Mergulho. 2. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Ter chá com o Papa Basileia provou ser inevitável. Eu não conseguia mais me afastar disso, e tive que explicar o que estava acontecendo. Eu arrumei algumas desculpas grosseiras sobre a espada sagrada e Garrett, o soldado criança que os interrogadores heréticos estavam investigando no momento. Consegui tirar as pupilas e devolvê-lo à rotina diária. Depois de passar um tempo com o Papa, tirei uma soneca rápida e comecei a trabalhar imediatamente. Terminei a versão Jardim do Terror, sintetizei o núcleo do demônio Salite com o catalisador do peixe monge, e comecei a trabalhar na versão da masmorra tutorial. Eu estava um pouco cansada, mas isso não significava que eu podia descansar. Foi porque o cansaço permaneceu na minha mente que não fiz nenhuma grande conquista. Claro, isso não significava que eu não ganhava nada. A Santa Espada estava novamente no lugar, e me aproximei do povo da Santa Sé. Contudo, se ao menos o incidente não tivesse acontecido. Sem saber, pensei nisso. Depois de rejeitar a sugestão de Jungaian de dormir um pouco mais, continuei trabalhando sem pausas. Enquanto isso, a porta-voz do setor sagrado, Jaina, então procedeu com uma desculpa adequada para o que aconteceu. Depois disso, o sistema foi ativado de forma séria e, como resultado, o teste da espada sagrada foi retomado, conforme o interesse de muitas pessoas. O fluxo foi muito mais suave do que eu imaginava. No entanto, ao contrário de outras pessoas, eu não prestava muita atenção nos testes que estavam acontecendo. Eu literalmente não podia pagar por isso, afinal. Claro, quando os que escolhi estavam prestes a ser testados, assisti pelo espelho da deusa, mas não precisei me dar ao luxo de assisti-los o dia todo. Acima de tudo, a ideia de que ele não escolheria um guerreiro sagrado imediatamente já estava na minha cabeça. Esse raciocínio se baseou nas conversas que tive com a Espada Santa anteriormente. Por isso fiquei um pouco desconcertado quando Jungaian me chamou em voz alta. Opa! Está saindo. Está prestes a apagar. Parece que o guerreiro sagrado apareceu. Eu acho que ele está sacando a espada agora. Hã? Venha rápido. O guerreiro apareceu. O guerreiro sagrado. Imediatamente deixei a versão da masmorra tutorial para trás e corri para o espelho da deusa. O cara na tela realmente estava sacando a espada. O efeito não era diferente daqueles que foram eliminados. A figura do cara entre eles era comparável ao personagem principal em qualquer narrativa. Posso imaginar que ele acabou de completar 20 anos. O guerreiro tinha um rosto jovem e me parecia ainda um menino. Ele lutava contra uma luz cinza à sua frente. Vale a pena mencionar que era do jeito que eu imaginava? O guerreiro estava puxando a espada enquanto várias pessoas o observavam. Parecia ter percebido o peso das responsabilidades que viriam com sacar a espada enquanto recebia a luz radiante. Os padres rezavam, olhando para o que acontecia diante deles, e o povo do estado continuava clamando pelo nome de Benignore. Tudo fazia parte da cena que eu imaginava na minha cabeça. A espada sagrada. A espada sagrada está sendo puxada. A espada sagrada está sendo puxada. Ele é o guerreiro escolhido por Benignore. O que quem é? Isso? Quem diabos é ele? É o guerreiro. O guerreiro sagrado. Até as vozes do público ouvidas através do espelho da deusa complementaram perfeitamente o evento. Isso vai causar uma ascensão incondicional. Não haveria espaço para mergulhar. Vai disparar sem falhar. Foi de repente, mas como eu poderia estar de mau humor? Era a situação que eu desejava e desejava. Também gostei do rosto jovem e inocente dele, e gostei da aparência que não parecia estar desatualizada. Acima de tudo, resolveu minhas preocupações em relação a situações difíceis. Fiquei realmente aliviado. Ufa! Ele tomou sua decisão. Foi um golpe de genialidade eu ter ido até lá. Com certeza era. Tudo o que precisávamos era conversar. Com boa comunicação, nossa espada sagrada finalmente fez o que precisava fazer. Eu não sabia por que ele mudou de ideia, mas o fato de minha persuasão funcionar também me fez sentir melhor. No entanto, durou apenas um momento. Depois de checar as estatísticas dele com meus olhos da mente, mordi os lábios com força por hábito, conferindo a janela de status do Rafael. Nome: Rafael. Título: Último sobrevivente da Ordem. Suspiro. Porra. Nem preciso dizer que era uma carta armadilha. Aconteceu de repente. Foi o mergulho da moeda da espada sagrada.
Não foi apenas um mergulho, mas o gráfico imaginário diante dos meus olhos desenhou uma linha vertical descendo. Sério. Sério, porra. Por que você está fazendo isso comigo? O último sobrevivente da Ordem. O que ele estava fazendo ali? Claro que eu lembrava. Como eu poderia esquecer o empreiteiro demoníaco sujo que destruiu o quinto distrito? Acreditei que tinha feito bem o trabalho, mas ainda havia alguns reacionários sujos restantes. Ele não era apenas um sobrevivente. Ele era o guerreiro escolhido. Não seria irracional pigarrear ao perceber o absurdo disso. Comecei a pensar em todo tipo de coisa, deixando Jungaian, Max e Ansura para trás no espelho da deusa. Esse bastardo da espada mágica imunda. Você fez isso de propósito, não foi? O produto da escuridão total, emitindo um poder mágico feio e repugnante, agora causava problemas. Era claro que não estava aceitando minha vontade silenciosamente, mas sim tentando me prejudicar a qualquer custo. Como eu não percebia que tipo de ego ele tinha. Era correto supor que escolheu Rafael, sabendo muito bem o que aconteceria se escolhesse. Eu não sabia se era só uma tentativa de protesto de verdade, mas era inegável que a situação atual era desvantajosa para mim. Ah! Ah! Vamos entregar o nascimento do guerreiro escolhido a todo o continente. Deve ser um rosto familiar para você. Posso pedir uma apresentação pessoal? Primeiro, agradeço sinceramente ao cardeal honorário e ao Papa Bazel por me darem essa oportunidade. Essa situação é um pouco constrangedora e repentina demais, mas farei o possível para não decepcionar ninguém. Meu nome é Rafael. Sou ignorante de habilidades com a espada, mas eu me acostumei com isso enquanto fazia essa prova. Enquanto isso, começou uma entrevista e, na atenção de todos, o contratante demoníaco conseguiu chegar ao coração da Santa Sé. Assistir tudo acontecer num instante, foi tão ridículo que eu soltou uma risada. Quando ri, percebi Jungaian e Ansura me olhando. Vice-mestre da guilda. Você não vai para o setor sagrado? Recebi uma mensagem pedindo para você vir rápido. Suspiro. Por favor, informem que vou embora em breve, mas que vou me atrasar um pouco. Aya, prepare-se para vir comigo. Sim, sim, sim. Ah, e por favor, não deixe de contatar o Yunsung também. Não. Em vez disso, reúna todos os membros da guilda. Ok, isso é ridículo. Realmente ridículo. Depois que racionalizei a situação até certo ponto, fiquei muito bravo. Quanto mais eu pensava nisso, mais furiosa eu ficava. Eu não sabia se era porque as lembranças das dificuldades que passei até então passaram para lá, mas senti vontade de virar tudo de cabeça para baixo. O que eu faço? Não pude deixar de pensar nisso, considerando que precisava abrir muitas possibilidades. Nada estava decidido exatamente ainda, não estava? Primeiro, eu estava mais interessado no motivo pelo qual o contratado demoníaco veio diretamente até nós. Claro, era óbvio qual seria seu motivo. Ele poderia ter vindo buscar uma nova vida depois de se arrepender, mas as chances eram baixas. Porque alguém que realmente queria mudar de vida viria para o nosso lado do mundo e faria o teste como um tolo. Não importa como eu pensasse, não seria errado julgar que teria sido porque ele tinha um objetivo sólido. E esse objetivo era: deve ser vingança. Tinha que ser. Ele estava ali para vingar seus colegas, completar a missão que eles não conseguiram e realizar suas aspirações. Em resumo, ele veio ameaçar a luz. É perigoso? Eu podia ter certeza de que não era perigoso naquele momento, pelo menos. Embora a espada sagrada o tenha escolhido, ele ainda não estava pronto para empunhá-la. Talvez ele tentasse mirar na minha garganta quando estiver mais perto de mim. Ele também poderia tentar usar armadilhas e esquemas. Ele poderia ter um plano para anunciar os dados fabricados, ou poderia falar sobre o mundo precisar saber a verdade. E se eu não soubesse que ele era um bastardo reacionário? Teria sido terrível. Eu podia ter certeza que haveria algumas cicatrizes grandes nas minhas costas se isso acontecesse. Talvez eu até tivesse morrido. Rafael atualmente não era um bastardo reacionário, mas sim um guerreiro escolhido. Afinal, como eu resolvo isso? Claro, a solução era simples. Eu posso matá-lo. Eu só precisava impedir que ele existisse. Minha reputação talvez tivesse que levar um golpe, e fofocas provavelmente se espalhariam, mas não há solução melhor do que matá-lo. Não seria 100 vezes melhor matar uma ameaça futura do que deixá-lo em paz? Honestamente, não podia negar que era uma opção atraente. Eu poderia resolver o problema em um só via,
Claro, outras opções. Devo aceitar a espada sagrada em seu lugar? Essa também não era uma má opção, mas não é que eu tivesse o direito de decidir isso. A última opção era para criá-lo. Em vez de manter distância, talvez eu devesse me aproximar dele. Todas as informações criadas pelos reacionários poderiam ser consideradas informações falsas. Eu poderia fazê-lo acreditar que tudo foi só um mal-entendido, e poderia simplesmente colocá-lo na posição de vítima que eles doutrinaram. Eu não poderia contar diretamente, mas havia maneiras suficientes de fazer isso indiretamente. Ele não mudaria de ideias se observasse de perto o cardeal honorário, que era respeitado e amado por todos. Depois disso, eu poderia enviá-lo para a linha de frente e me livrar dele. Pensei um pouco, mas as três opções pareceram boas. O terceiro foi o que mais me atraiu. Não era algo que eu pudesse decidir imediatamente. A questão mais importante era determinar que tipo de pessoa ele realmente era. Assim que terminei os preparativos enquanto pensava, Jungaia imediatamente começou a entoar um feitiço. Como se ela tivesse notado que eu não estava de bom humor, ela olhou para mim, mas não parou o gesso. Max e Ansura também pareciam ansiosos. Eu definitivamente estava sorrindo, mas parecia que não era suficiente para fazê-los acreditar que eu estava feliz. Mais uma vez, batendo nas minhas coxas, coloquei o sorriso de negócios de sempre no rosto. Imediatamente após Jungaia ativar o feitiço, minha visão mudou, e falei com um sorriso com a pessoa à minha frente. Prazer em conhecê-lo. Eu sou Lei Qilong. Eu sou Rafael. Regressor Instruction capítulo 614, Mergulho, 3. Notei uma pessoa que parecia um pouco preocupada. Não, a pessoa parecia muito preocupada. Ele não demonstrava hostilidade comigo, mas parecia um pouco desconfortável. Foi difícil colocar em palavras, mas ele parecia achar difícil me abordar. O povo do Vaticano que está sentado com ele encarou isso como uma reação natural. Nem eu achei isso constrangedor. Não era muito diferente da reação das pessoas comuns sempre que viam Lei Qilong na vida real, afinal. Mas é sutilmente diferente. Eu não tinha certeza se outras pessoas sentiam o mesmo que eu, mas sentia que ele estava escondendo seus sentimentos. Eu não sabia se a emoção por trás da expressão nervosa dele era raiva, admiração ou dúvida, mas sabia que não era positiva. Era frustrante, não saber como ele realmente se sentia, mas estou em uma posição melhor que ele. Ele devia estar mais frustrado do que eu, e eu não podia negar. Eu era o A superior, e ele era o B vulnerável. Mesmo que ele provasse ser o guerreiro escolhido, eu era quem segurava o gatilho. Eu tinha certeza de que ele estava nervoso de várias formas. O que ele faria se fosse pego? Como ele resolveria a situação? A pessoa que precisava pensar muito não era eu, mas Rafael. Ele tem muita coragem. Não achei que ele tinha vindo até lá sem querer. Seria mais preciso dizer que ele vinha planejando isso há muito tempo. Provavelmente ele não esperava ser escolhido pela espada sagrada, no entanto. Do ponto de vista dele. Você sente que ganhou na loteria. Sua vida disparou, seu sortudo. Enquanto isso, eu estou aqui totalmente apavorado, e não tenho outra opção a não ser aguentar. Naturalmente, me aproximei dele com um sorriso. Seria melhor agir normalmente. Era melhor testá-lo um pouco antes de fazer uma investigação completa. Acho que estou um pouco atrasada, mas prazer em conhecê-lo. Não, é um prazer, cardeal honorário. Estou tão feliz por finalmente conhecer alguém que eu costumava ver apenas através do espelho da deusa. Não sou uma figura tão grande, então você não precisa ser tão formal. Na verdade, sou eu quem deveria estar feliz e honrado. Você não é o guerreiro escolhido que vai salvar o continente. Claro, você ainda terá que treinar, mas é inegável que a espada sagrada te escolheu. Você é, sem dúvida, uma bênção no continente. Tenho certeza de que a deusa Benignor está encantada com sua aparência. Não sei se vou conseguir corresponder às expectativas da deusa Benignor. O que me preocupa é só que tudo aconteceu num instante. Você não precisa se preocupar tanto. Muitas pessoas, incluindo o Vaticano e o Comitê de Proteção e Gestão Continental, estão sempre prontas para ajudar. Também farei o possível para ajudar você a se adaptar ao novo ambiente. Quando dei um passo à frente e dei um tapinha no ombro dele, ele parecia estar em alerta máximo. Ele tinha a cara de um rato encurralado. Foi um espetáculo vê-lo puxar a espada santa para os braços, mas eu não demonstrei nenhuma reação.
Ele precisava saber o quanto o cardeal honorário Li Keqiang havia sacrificado pelo continente. Na verdade, dei um sorriso caloroso. Mostrei a ele a maior bondade e o afeto que costumava demonstrar aos que estavam no poder no passado. Eu não tinha mostrado essa expressão para ninguém, exceto para Kim Sung. A expressão funcionou com sucesso. Nenhuma outra palavra foi necessária, considerando que o jovem parecia um pouco envergonhado. Você parece atrapalhado, seu desgraçado. Eu devia estar tão diferente do que ele esperava. Claro, ele pode ter pensado que eu estava apenas atuando antes, mas ver isso pessoalmente tornou meu impacto muito mais forte. Eu não atuei como cardeal honorário, mas sim como uma pessoa de verdade. A imagem que transmiti foi a de um ser humano puro, bondoso e caloroso. Alguém que desejava estender a mão com um sorriso sem perceber. Basicamente, mostrei a ele Li Keqiang. O sol até brilhou pela janela bem a tempo. Obrigado. Você. Acho melhor irmos para outro lugar. Acho que você não conhece o lugar, então gostaria de te mostrar o lugar. Posso fazer isso, Arcebispo Jaina? Sim, claro, mas... Ah, você tinha outra escala? Sim, acho que temos uma breve entrevista para a cobertura da mídia. Se quiser, podemos mudar nossa agenda. Não, tudo bem. Eu sei que isso é importante. Tenho certeza que as pessoas têm muitas perguntas sobre o novo guerreiro. Que tipo de passos você vai tomar? Como vai se sair? Ah, pensando bem, o que está acontecendo com o problema que mencionei antes? Ah, sim. Você quer dizer o problema de apoiar os desfavorecidos? Sim, eu te contei da última vez, não disse? Estamos cuidando disso conforme solicitado pelo cardeal honorário. Bom saber, Arcebispo Jaina. Há muitas pessoas preocupadas em sobreviver hoje e amanhã, em vez de ameaças no futuro distante. Pode não ser suficiente, mas estamos indo o mais rápido que podemos. Como que para provar que a história não foi do nada, conversas aprofundadas sobre as matérias relacionadas a relações públicas começaram a surgir? Se eu realmente não tivesse a intenção de implementá-la, nunca teria dito nada. Ele naturalmente ouviu nossa conversa. Captar o máximo de informações possível era a única opção que podia tomar naquele momento. Senti que ele já tinha alguns planos em mente antes de chegar ao nosso território. Estou ficando falante demais. Peço desculpas por te fazer esperar. Não. Está tudo bem, cardeal honorário. Ainda temos um pouco de tempo até a agenda, então você deveria dar uma olhada por aqui. Tenho certeza de que você já foi ao Vaticano pelo menos uma vez, mas... algumas partes não estão abertas ao público. Eu entendo. Por exemplo, o jardim ali. A maioria das pessoas não pode entrar no espaço que os padres do Vaticano estão usando, e tenho certeza de que você está curioso, já que é membro da igreja. Estou sim. Se você for um pouco mais por aí, encontrará uma universidade onde os padres em período probatório estudam teologia. Do outro lado, há um templo onde apenas sumos sacerdotes podem entrar. O Vaticano não é um lugar que você possa explorar completamente em um dia. Entendi. Como você não tem tempo hoje, só posso levá-lo a lugares perto de nós, mas gostaria de dedicar meu tempo para guiá-lo amanhã ou depois. Você não precisa. Estou fazendo isso porque quero. Estou curioso sobre você, Sr. Rafael. Achei melhor sorrir de novo. Então levantei suavemente os cantos dos lábios. Eu expressei, usando linguagem corporal, que estava fazendo um favor a ele. Sua expressão parecia ter se relaxado. Ele até baixou um pouco a guarda, e até suas respostas ficaram mais longas. Na verdade, tudo o que fizemos foi manter uma série de conversas superficiais. Você gosta de xadrez? Conversamos sobre o bis. Se não se importar, de onde você é? Também conduzi uma breve investigação sobre seu passado. Meus pais estão ambos mortos. Quando eu não sabia o que fazer, pessoas boas me acolhiam. Provavelmente ele estava se referindo aos contratados do diabo. Eles sempre me disseram qual é o caminho certo para o continente e o que este lugar realmente é. A influência deles foi como vim até aqui. Até eu me surpreendi com quão bem conseguimos nos comunicar. Se caminhássemos por mais uns 20 minutos, encontraríamos um pequeno parque de lago que era lindo até para os meus padrões. O que eu faço? Pensei em jogá-lo no fundo do lago. O que eu devo fazer sobre isso? Pode ter sido confiança inútil, mas de alguma forma senti que poderia usá-lo a longo prazo. Eu sei porque a espada não está voando na minha direção. Achei justo dizer que ele era racionalista.
Ele poderia ter me atacado sem medo da morte a qualquer momento desde que nos conhecemos, mas não fez. Talvez ele quisesse esfaquear meu estômago e me colocar no fundo do lago. Estávamos realmente dentro da distância que também tornaria isso possível. O fato de Jungaya e Park Lian estarem me seguindo a alguma distância significava que ele não podia garantir sucesso se tentasse me assassinar lá, mas não parecia que eles estavam prestando atenção nessa situação. Eu não quero ser morto ainda. Minha morte não era a única coisa que Rafael queria. Ele desejava descobrir a verdade, remover as falsas acusações contra os membros da ordem e que o cardeal honorário Lei Keong recebesse punição justa e a morte. Talvez ele estivesse pensando nisso. Ele precisava de tempo, e eu também precisava de tempo, considerando que ainda era difícil compreender a extensão total da situação. Vou esperar para ver. A moeda da espada sagrada já não havia despencado até o fundo. Alguém já disse que a perseverança resolvia tudo. Se eu não conseguisse aumentar o valor da moeda da espada sagrada com minhas próprias mãos, tudo o que eu podia fazer era segurar até que ela disparasse novamente. Esses pensamentos começaram a ficar presos na minha cabeça. Quando tentei criar o clima, percebi que ele olhava para o meu rosto como se tivesse um pressentimento de que algo incomum poderia acontecer. Acho que coloquei um grande fardo em você. Não me sinto muito confortável com isso. Um grande fardo. Pessoas comuns não estão preparadas para encarar a situação em que você está agora, e eu não sei o que você está pensando, mas é disso que se trata. O motivo pelo qual a Deus enviou a espada sagrada é para nos ajudar a enfrentar os inimigos que ameaçam o continente. É para podermos revidar. Por isso você foi escolhido pela espada sagrada. Poder não é a única coisa que vem com isso. Responsabilidade e dor certamente virão. Como já disse, é um fardo pesado. Sim. Entendi. Você pode se cansar ou se machucar de várias formas. Você vai ter que arriscar sua vida. Você pode ter que sacrificar tudo, e digo tudo. Com certeza haverá momentos em que você vai querer guardar sua espada. Posso dizer com confiança que haverá dificuldades e dificuldades pela frente. Mesmo assim, gostaria que você guardasse minhas próximas palavras no coração. Ok? Por favor, não solte sua espada. Para todos que vivem no continente, até o fim. Até o fim. Por favor, continue lutando conosco. Por favor. Achei melhor me curvar. Usei uma expressão condizente com um herói trágico que não teve escolha a não ser sacrificar tudo pelo bem maior. Chorei enquanto abaixava a cabeça devagar. Deve ter sido constrangedor me ver jogar meu orgulho fora apesar de ser chamado de luz do continente. Como esperado, hesitou. Peço este favor. Regressor Instruction capítulo 615, Opinião Pública Negativa. 1. Levante a cabeça, por favor. Cardeal honorário, você não precisa fazer isso. Por favor. Mais uma vez, quando abaixei a cabeça, vi cada vez mais inquietação evidente em seu rosto. Se necessário, eu até me ajoelharia ou deitaria deitada. Não teria sido um problema se eu tivesse que ir e voltar entre os pés dele, mas não preciso ir tão longe. Já me senti envergonhado só de me curvar. Rafael estava determinado, mas parecia um pouco confuso porque eu agi completamente diferente do que ele provavelmente pensava e imaginava. Claro, não achei que isso fosse suficiente para mudar a opinião dele. Eu não tinha certeza, mas achei que isso estava dentro das minhas expectativas. Por assim dizer, isso pode ser considerado parte da preparação. Pode ser visto como uma das minhas tentativas de desenhar um quadro maior. Como parte do trabalho para mostrar que Lin Chi-Leong não estava desesperado por fama, poder e dinheiro e que eu era uma pessoa que vivia apenas para o continente, fiquei curioso sobre a expressão que Rafael estava fazendo. Achei que ele queria desembainhar a espada sagrada e cortar meu pescoço com ela. De certa forma, foi um ato perigoso, mas pode ser visto como um ato que mostrou que eu não duvidava dele. É óbvio como ele reagiria nessa situação. Como esperado, vi ele se aproximar sorrateiramente do meu ombro. Legal. Você não precisa fazer isso. Cardeal honorário, levante a cabeça. Você não precisa se curvar para mim. É inesperado de muitas maneiras, mas também estou totalmente preparado. Não sei por que Deus a me escolheu, mas farei o meu melhor para cumprir meu trabalho. Então levante a cabeça. Pelo contrário, prefiro te pedir um favor. Ainda falho em muitos aspectos. Não é o cardeal honorário que precisa de ajuda. Sim, é você. Seus atributos eram muito ruins para ser o dono da espada sagrada.
Quando ele levantou levemente a cabeça e mostrou sua expressão aliviada, vi ele mordendo os lábios com força. Eu me perguntei se ele se sentia pretensioso, mas na verdade, não importava o que ele pensava. Ele mudaria de ideia aos poucos, de qualquer forma. Você ainda consegue fazer esse olhar mesmo que o Kazugano te mostre o futuro. Se ele visse o que estava prestes a acontecer, certamente sentiria algo. Eu não achava que fosse possível, mas se Benignori tivesse espaço suficiente, ele poderia ir até a estátua e ela poderia expressar seus pensamentos sobre o que estava acontecendo no continente. Como a maioria dos membros da ordem achava que o milagre de Benignori era uma força falsa, ele não mudaria de ideia se realmente visse o milagre. Embora os métodos fossem um pouco diferentes, as opções em si eram infinitas. Acima de tudo, eu acreditava que havia uma razão pela qual a espada sagrada cinza o escolheu. Por mais que alguém quisesse ferrar nosso lado, não podiam realmente contar com alguém que não fosse muito bom nisso. Talvez Espada sentisse que a personalidade de Rafael era parecida com a minha. Uma pessoa cujo caminho, objetivo ou inclinação não estava nada claro. Alguém que influenciou os outros sem valores distintos, verificando a individualidade única do Rafael. Will, isso não se sacude facilmente. A individualidade parecia uma armadilha, mas... Você está dizendo que ele pode ser abalado, certo? Ele não era um oportunista como um morcego. Na verdade, não seria errado descrevê-lo como um neutralista ou uma pessoa cautelosa. Ele era do tipo que demorava muito para escolher entre preto e branco e do tipo que se tornava cuidadoso ao estender a mão para qualquer lado. Nesse sentido, Rafael tinha o mesmo propósito. Eu consigo te entender um pouco. A maioria das histórias da Ordem era inventada, mas suas histórias eram críveis o suficiente do ponto de vista de um terceiro. Se incitavam dados tão detalhados e meticulosamente fabricados, havia espaço para que discricionários como ele fossem varridos. Ele ainda era jovem também. Claro, eu não julguei a idade dele, mas havia espaço para problemas em aceitar pelo menos vários valores. Pensando em quanto o ambiente ao redor influenciava os seres humanos, o termo pseudo-religião veio à mente. Fico imaginando quantos empreiteiros diabos adoçaram tudo. Deve ter sido assim. É uma pena. Sério. Eles simplesmente não tinham um ambiente adequado. Vou cuidar bem de você. Não duvide de mim, tá bom? Então, vamos voltar. Eu não deveria ter. Sinto muito que você tenha ouvido uma história tão pesada. Sinto que estou colocando pressão demais em você desde o começo. A conversa de hoje foi útil, considerando que eu já sabia que não podia simplesmente ficar feliz por ter sido escolhida. Se você não tivesse me contado isso, eu não teria visto nada realmente importante porque estou em um mundo de sonhos doces. Isso mesmo. Você não sabe o quanto sou sortudo por tê-lo, cardeal honorário. Este é um ambiente totalmente novo. Não tenho mais ninguém em quem eu possa confiar. Então, fico feliz que Rafael esteja contando comigo. Ah, não era isso que eu quis dizer. Desculpe se fui arrogante. Não, tudo bem. Acho que esse é o meu papel. Então, por favor, não seja tão duro consigo mesmo e fique um pouco mais à vontade comigo. Vamos nos ver muito, tanto em público quanto em particular. Bem, se não se importar, posso falar um pouco mais à vontade? Olha esse desgraçado. Não. Finja que não ouviu o que eu disse, cardeal honorário. Eu estou tão feliz que agora só estou falando besteira. Usei esse momento para dar um sorriso caloroso, já que ele expressou o desejo de se aproximar de mim primeiro. Tentei parecer surpreso, como se não esperasse por isso. Está tudo bem. Acho que é mais conveniente para mim se você falar menos formalmente. Obrigado por entender. Você é mais agressivo do que eu pensava. Sim. Você quer se aproximar de mim, não quer? Então vou te chamar de Jung. Essa foi suave, seu desgraçado. Ele entrou muito rápido. Embora ele tenha continuado a conversa calorosa enquanto conversava sobre várias coisas, foi um momento estranho, considerando que não fazia tanto tempo desde que nos conhecemos. Claro, sua personalidade original provavelmente não era o que ele estava demonstrando. Talvez ele quisesse construir uma imagem que se aproximasse de todos sem hesitação. Era inegável que isso criaria um ambiente mais confortável para ele trabalhar. No começo, ele teria pensado que eu aceitaria, e mesmo que não aceitasse, talvez quisesse mostrar que sua personalidade era aberta. Claro, eu não podia recusar a proposta dele. Eu também queria me aproximar dele de qualquer forma. Mais uma vez, quando coloquei um sorriso nos lábios,
Vi ele cerrando o punho para ver se seu julgamento estava certo. Sim, pode me chamar do que quiser. Cardeal honorário. Quer dizer, Jung-Nin, espero que você também se sinta à vontade. Não estou acostumado a falar informalmente. Vou tentar deixar ir aos poucos. Claro, não vai demorar muito. Hoje é um bom dia. Tenho procurado o guerreiro escolhido pela espada sagrada, e acho que tenho um irmão confiável. Estou me sentindo ótimo. Isso foi meio que bem sucedido. Eu disse que iria pegar leve, mas não foi minha intenção. Achei que a pessoa na minha frente sentia isso mais que isso. Jung-Nin. Hã? Então, a partir de agora, como eu posso? Onde e o que devo fazer? Sim, tenho certeza que é isso que você mais te intriga. Ele ainda estava em posição de agir primeiro, considerando que podia julgar que era uma situação que inevitavelmente fluiria conforme as ondas passassem. E isso era verdade. Talvez o mais importante para ele naquele momento fosse ganhar um pouco mais de iniciativa. Mesmo que a espada santa o escolhesse, o que um homem sem base poderia fazer sozinho? Ele provavelmente estava mais curioso sobre para onde ir e o que fazer. Bem, talvez. Depois que os procedimentos básicos terminarem, acho que podemos decidir onde você vai ficar. Pode ser o Vaticano. Pode ser a Guilda Azul ou o Comitê de Proteção e Gestão Continental. Você provavelmente deveria olhar para o Mercenário Vermelho, os Cisnes Negros ou qualquer outro grupo ou Guilda Nacional também. Claro que você não vai fazer isso. A primeira prioridade é ser instruído pelo mestre da Guilda Azul e outras pessoas poderosas do continente. Outras vezes, poderei te ensinar muitas coisas. Seria fácil de entender se você pensar nisso como uma disciplina de artes liberais. É bom aprender o básico. Você tem alguma ideia de para onde quer ir? Talvez, considerando muitas coisas, ele achou que seria a melhor opção atuar nas armas de uma guilda ou grupo sediado em Lindeo na capital, a Guilda Azul ou o Comitê de Proteção e Gestão Continental. Entre eles, a Guilda Azul seria um pouco melhor para ele. Eu tinha certeza de que ele teria muitas situações pesadas para agir em proximidade. Achei que era a melhor opção construir a base dele aos poucos onde eu estava. O Vaticano pode não ser ruim, mas não era apropriado porque o acesso à informação seria limitado. Para mim, a melhor opção era mantê-lo por perto. Claro, haveria ameaças físicas, mas considerando seu verdadeiro propósito, não era uma preocupação tão grande. Eu não era o Lake Leone fraco de antes, e acima de tudo, ele não podia tentar me derrubar. Gostaria de lhe dar uma recomendação. Talvez seja melhor servir no Comitê de Proteção e Gestão Continental. Te dar aula é questão de tempo. Posso fazer a quimera quando ele estiver em treinamento. Não é realmente sobre pertencimento, mesmo sendo membro da Guilda Azul. Vai ser uma estadia mais longa no local do que uma em Lindell. Tenho certeza de que você não pode receber aulas particulares com Lindell ou com a capital. Sei que é um pouco pesado, mas acho que você provavelmente vai se mudar conforme o cronograma. Pode ser inconveniente para você, mas essa é a forma mais eficiente de crescer. Este é um caso maior quando pensamos no impacto que temos no continente. Pode ser difícil agora, mas depois de aprendermos como as coisas funcionam, poderemos ajudar aqueles que precisam da ajuda do Rafael, direto ou indiretamente. Podemos olhar a enorme floresta primeiro. Acima de tudo, posso cuidar de você de muitas maneiras. Isso facilita para eu observá-lo. E o mesmo vale para você, né? Com certeza não senti que ele estava levando mal. Talvez ele fosse se juntar à Comissão de Proteção e Gestão Continental. Naturalmente, assenti sem perceber, mas como sempre, as coisas não correram bem. Uma opinião pública negativa surgiu entre os membros da Guilda Azul, incluindo Kim Sung. Regressor Instruction capítulo 616. Opinião pública negativa. 2. Existe algum fundamento moral para se opor? Era absurdo estar contra todas as ideias. Rafael não era qualquer um. Ele era o guerreiro escolhido pela espada sagrada. A deusa Benignore teria dito que já estava do nosso lado naquela época. Quando pensei nas várias coisas que aconteceram até então, achei razoável, mas não conseguia entender totalmente, mesmo tentando. Ele não só terminou sua entrevista com a mídia, como também teve uma reunião a três com o Papa. O anúncio oficial também foi transmitido pelo espelho da deusa. Foi só nessa hora que todos os membros da Guilda Azul se reuniram. Sun Yong e Wang Jeongyeon, mesmo tendo sido enterrados em trabalhos de guilda, também foram vistos depois de muito tempo. Kim Sung e Kim Chang-ryu também apareceram. Park Deok-gu, Kim Hyan Kimo,
Os 3 irmãos revolucionários também puderam se encontrar dentro do Vaticano após o término da transmissão. Helena e Ion também arranjaram um tempo na agenda cheia, o que lhes deu um clima marcante até serem informados de que seria melhor manter Rafael ao meu lado. O clima estava ficando pesado. Fiquei perplexo, e o porco de raciocínio estava agindo um pouco estranho. Eu sou contra. O que você disser, eu sou contra. Não importa o que aconteça, é o contrário. Claro, entendo o que você está pensando, mas há uma situação que você não conhece. Ainda é perigoso mesmo que Rafael seja um guerreiro escolhido por Benignore. Você deveria tomar cuidado porque aconteceu algo na cena da última vez. Claro, não acho que seja ruim para Rafael, Navael ou quem for. Não estou dizendo que ele é quem deve lutar e que você é quem vai ajudá-lo. No entanto, o que sabemos sobre ele? Acho que seria uma boa escolha dar um tempo antes de colocá-lo ao seu lado. Isso tudo é para você, Yungnin. Deokegu está certo. Não acho que precisamos acelerar as coisas. Kim Sung e Park Deokegu sempre tiveram conflitos sobre assuntos estranhos. Mas eles uniram forças naquele dia. Então o que mais eu precisava dizer? O que há de errado com Kim Sung? Ele parecia bastante cauteloso, já que desejava o guerreiro escolhido. Eu não sabia do que ele estava se sentindo cauteloso, mas talvez ele pudesse sentir a energia ameaçadora emitida pela própria espada sagrada. Se eu tivesse que escolher outro motivo, talvez ele esteja pensando no tempo com a Federação. Começou por causa dos forasteiros, e havia rumores de que eu teria saído da guilda. Eu não tinha certeza, mas ele provavelmente estava receoso de uma situação assim se repetir. Rafael era apenas um estranho que apareceu do nada, exceto pela espada sagrada. Na verdade, eles não estão errados. Exceto pelo fato de que a espada sagrada o escolheu, Rafael ainda era desconhecido para nós. Fiz uma checagem básica de antecedentes, mas não fui fundo e, acima de tudo, tive pouquíssimo tempo para julgar que tipo de pessoa ele era. Mesmo assim, Kim Sung estava certo em se preocupar depois que eu disse que manteria por perto. Claro, juntando todas essas razões, era inegável que eles estavam exagerando, especialmente nossa adorável regressora. Ele não disse que nomearia Xu Yejin como chefe de gabinete. Achei que era parecido com minha posição no passado. Já tínhamos nos tornado amigos, mas naquela época, Xu Yejin era um estranho que apareceu do nada. Eu poderia de alguma forma ter impedido que ela assumisse o comando, mas eu estava de bom humor na hora. Eu não mereço dizer isso. Acho melhor você pensar de novo. Fico com um mau pressentimento sobre isso. Sua decisão é que será importante de várias maneiras. Como Deokegu disse, vamos pensar um pouco mais sobre isso. Eu entendo que você está preocupado, mas eu vou ficar bem. Crucialmente, não quero atrasar muito tempo. Ele é uma pessoa comum que não sabe de nada. É melhor avançarmos com o plano de incubação quanto antes. Se eu conseguir ajudá-lo de fora, acho que vamos criar muitas sinergias. Isso não só vai ajudar ele a lutar, mas também vai ajudar mentalmente. Tenho certeza que o crescimento mental é tão importante quanto o crescimento físico. Ficar do lado dele pode ser um problema. Eu não queria dizer isso, mas e se ele for parente de um demônio? O que você vai fazer se ele estiver controlando a espada sagrada de uma forma extraordinária que nunca imaginamos? Fazia muito tempo que não ouvia a palavra extraordinária de Deokegu. Não vai importar se o deixarmos no Vaticano ou na igreja por enquanto, mas não acho que seja uma boa ideia você levá-lo com você. Só sinto cheiro de suspeito. Você sabe que meu instinto nunca erra em momentos assim. Sim. Você realmente tem uma boa intuição. Tanto que ainda me surpreende. Droga, por que você não pode fazer isso só quando está numa situação em que deveria? Kim Sung vinha se retirando porque deu seu direito de falar com Park Deokegu. Como o porco continuava dizendo o que queria, Kim Sung parecia ter decidido que não precisava se sentar em uma posição onde pudesse ser odiado e culpado, mas o ataque que veio de uma vez foi definitivamente afiado. Você disse que vai dar aulas para ele, então seria melhor ele entrar para a Guilda Azul. Se Kyong passar na guilda de vez em quando, o problema será resolvido. Park Deokegu estava sendo usado como tanque para todos. Kim Sung estava construindo negócios usando ele. Também discordo. Entendo o que você está dizendo, mas acho que deveríamos tirar um pouco mais de tempo para aprender sobre Rafael. E é realmente muito empolgante fazer parte da Guilda Azul. Sun Yeon, o comentarista conservador que observava discretamente a situação, também falou.
O resto apenas observava a situação em silêncio, sem dizer uma palavra. Wang Jeongyeon e Yang Kimo também puderam assistir por trás, enquanto Xu Yejin ficou na posição oposta. Ele parecia mais entusiasmado do que eu pensava, mas entendi por que ele estava fazendo aquilo. Ela não era a única que sabia que Lin Chiqilhon tinha um problema. Ele parecia julgar que fraquezas poderiam pegá-lo ou que uma nova pessoa poderia ter um efeito reverso em mim. Acho que a Guilda Azul também está nisso. Nem Helena queria aceitar estranhos. Claro, ela não quis fazer nada de ruim sobre isso. Parecia que eles estavam rejeitando naturalmente os forasteiros porque já estavam unidos uns aos outros. Como disse antes, posso garantir a qualquer um que a interferência federal teve um papel na criação do ambiente. Bem, vocês fizeram um bom trabalho deixando o domador entrar para a guilda. Tameralds estava preso no canto e olhava para o cachorro enquanto o abraçava. Ela estava tentando não ficar em uma posição que se destacasse. Pensando bem, há quanto tempo ela era membro da guilda? Por mais que quisesse evitar pessoas, no caso da Guilda Azul, isso já era demais. Olhe para o mercenário vermelho ou um cisne negro. A aceitação ativa dos membros da guilda todos os anos era certamente diferente da Blue. Eira também deveria assistir. Pensei em outros assuntos por um momento, mas minha posição sobre o assunto em questão permaneceu inalterada. Todo mundo parece estar um pouco tenso. Vai ficar tudo bem. Rafael não é um inimigo a se desconfiar. Ele é um colega. No caso do Unsung, ele vai dar aulas particulares para ele. Não vai ser muito útil ficar muito preocupado. Mas, claro, como você disse, acho que devemos evitar baixar a guarda completamente. Mas pessoalmente, posso garantir que essa distância não causará problemas. Você não sabe que é melhor aceitá-lo do que afastá-lo. Não há diferença entre os novos membros Aldos e Rafael. Yejin passa na minha casa dia sim, dia não, e Park Lian e outros estão sempre se esforçando para me proteger. Também não sou fraca. Está um pouco fora do lugar. Pensar que algo vai acontecer. Não estou dizendo isso. É que eu sinto um cheiro de suspeito. Você não deveria julgar as pessoas assim. Algo não está certo. Quer dizer, tem algo realmente errado. Normalmente não desconfio das pessoas. Mas assim que vi seu rosto, meu estômago já sentiu perigo. Kim Sung tentou defender o argumento não lógico de Park Deok-gu mais do que qualquer outro, mas acabou assentindo. Não havia espaço para negociações. Lee Ki-leong, como sempre, não cedeu. Se ele saísse da minha vista, as coisas ficariam complicadas. Já tomei minha decisão. Não há necessidade de debate, já que uma decisão foi tomada. Se você vier até mim assim, então não tenho mais nada a dizer. É que estou nervoso. Primeiramente, Rafael disse que queria servir ele mesmo no Comitê de Proteção e Gestão. Em primeiro lugar, a escolha dele também nos beneficiaria tanto quanto isso. É verdade, mas assim que o Comitê de Proteção e Gestão Continental for dissolvido, quando eu voltar para a Guilda Azul, poderei levá-lo comigo. Claro, isso assumindo que Rafael ainda esteja vivo até lá. Precisamos de um olhar caloroso a partir de agora. Pelo que ouvi, acho que ele não tem estado em um bom ambiente. Ele está confuso e precisa de ajuda mais do que qualquer outra pessoa. Não custa nada se abrir um pouco. Foi o que eu disse, mas também não achei que tinha baixado completamente a guarda. Em vez de apenas cumprimentá-lo, acho melhor convidá-lo para jantar. Ter forasteiros na reunião da guilda de hoje. Não, eu não gosto. Se for assim, eu também sou um estranho. O que há com você, Kim-hee? O que evocava essa atmosfera era, claro, An Kim. Quando desviei os olhos lentamente, percebi que ele falava novamente. Vamos, é melhor todo mundo se acalmar. Na verdade, o que o vice-mestre da guilda disse não está errado, não é? Rafael devia ser o mais atrapalhado entre todos os outros. De repente, ele se tornou um guerreiro escolhido. Se eu estivesse no lugar dele. Sim, você é boa. Droga, An Kim. Se há algo realmente te incomodando, por que não aproveita para encontrar a resposta enquanto o Rafael ainda está conosco? Ele ainda precisa estar perto da gente, então acho que é uma boa ideia conhecer ele. Por que vocês acham que o mestre da guilda dos vícios nos chamou aqui? Você está certo, Kimo. Você está indo muito bem. Mesmo que ele não entre na guilda azul, isso não muda o fato de que temos que continuar vendo ele no futuro, não é, mestre da guilda? Com a opinião pública inclinada a favor da minha decisão, Kim Sung não pôde fazer muito.
Kim-hee estalou a língua enquanto assentia relutantemente. Por que ela é tão distorcida? Cheguei até a pensar seriamente se a puberdade finalmente a tinha atingido. De qualquer forma, a atitude positiva de Kim Il-sung o levou a entrar para a Guilda Azul. O lado deles também convidou Rafael, e eventualmente ele conseguiu ficar conosco com uma expressão constrangida. Meu nome é Rafael. Sempre quis conhecer a Guilda Azul. É. 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 O problema era que o clima ainda não estava tão bom. Ki-young. Graças a você, estou aqui com pessoas incríveis. Muito obrigado. O clima piorou ainda mais quando ele se aproximou de mim sem hesitar. Young. Eu não cometi um erro, cometeu? Sussurrou em voz baixa, mas muitas pessoas ali entenderam facilmente o que ele disse. A expressão de Kim-hee, especialmente, não parecia nada boa. Eu não sabia por quê, mas por algum motivo, ela estava com aquela expressão inteligente como quando viu Max pela primeira vez. Os rostos dos membros fundadores da guilda não eram tão diferentes. Eles são realmente. Eu não achava, mas... Bem, vocês não acham que perderam o mestre da vice-guilda, acham? O clima parecia que eles achavam que a mãe do grupo havia sido levada embora. Devem ter se sentido como se a mãe tivesse saído de casa dizendo que tinha algo para fazer e dito, este é seu novo irmão. Diga oi, quando ela voltou para casa. Claro, devia haver uma razão mais complexa do que essa, mas não seria só cerca de 5% do que eles realmente sentiam. Era uma ideia, mas de alguma forma. Foi um palpite muito razoável. Entre os que estavam desconfiados dele estava nossa adorável regressora, Kim Sung. Oh, meu Yoon Sung. Acho que você percebeu. Fora isso, não consegui explicar bem a expressão no rosto dele. Regressor Instruction capítulo 617, Opinião Pública Negativa, 3, Rafael não vai ser pego. Não achei que ele fizesse nada estranho. Considerando o momento em que ele apareceu, ele não poderia ter sido pego já. Parecia que ele também havia limpado seus rastros no passado. Não havia evidências ou vestígios de suas atividades, mesmo dentro dos 5 distritos. Se ele tivesse sido tão estúpido desde o começo, não poderia ter feito algo tão ousado. Eu não sabia muito sobre ele, mas tinha quase certeza de que ele já tinha apagado sua identidade passada. Eu poderia garantir a qualquer um que não teria conseguido identificá-lo instantaneamente se não fosse pelo olho da mente. Mesmo assim, Kim Il-sung tinha uma expressão complicada e uma clara sensação de cautela. Eu não conseguia explicar exatamente, mas... talvez isso fosse. São instintos dele. Talvez os instintos do regressor tenham sido ativados. Eu não tinha certeza porque nunca tinha passado pelas mesmas coisas, mas não seria errado dizer que senti que algo perigoso estava prestes a acontecer, assim como Park Deok-gu. O olho da mente cresceu com a experiência. Ou a luz era algum tipo de sensor de perigo? Como eu sabia o que Kim Il-sung estava pensando só por saber que ele tinha algum tipo de intuição? Nunca fui o tipo de pessoa que Kim Il-sung é. Parecia haver algo em mim que me permitia detectar coisas em certo nível. O que eu devo fazer? Embora eu tivesse preocupações com isso, não foi considerado ruim de forma alguma. Claro, tínhamos que nos abster de exagerar e excluir, mas era melhor ter um pouco de cautela do que nenhuma. Acabei de organizar a ideia de recrutar Rafael para o nosso lado, mas ele nem sequer tinha se tornado meu subordinado ainda. Eu precisava ter cautela e seleção suficientes, já que havia a chance de ele me apunhalar pelas costas com sua espada sagrada. Especialmente considerando. Não posso continuar cuidando dele sozinho. Naturalmente, aceitei Kim Il-sung para esse papel. O que foi um pouco surpreendente foi que Jung Ayan não reagiu. De uma forma ou de outra, ela parecia achar que não importaria mesmo se um homem estranho entrasse para o grupo, porque estava confirmado que ela ainda passaria a maior parte do tempo comigo. Não seria melhor descrever isso como indiferença perfeita? Enquanto alguns demonstravam hostilidade e outros indiferença, Rafael parecia extremamente desconfortável. Eu não achava que ele receberia uma situação tão acolhedora, mas as reações deles pareceram mais inesperadas. Deve ter ficado aliviado por o comitê já ter definido seu destino até aquele momento. Fico imaginando o que ele está pensando. Embora sua expressão mostrasse constrangimento, eu me perguntava como ele estava julgando o clima. Prazer em conhecê-lo, por enquanto. Eu sou Kim Il-sung, o mestre da Guilda Azul. HMM. Eu sou Park Deok-gu. Você é bem bonito. Olá, eu sou An Kim. Ki-hee. Meu nome é Helena, membro da Guilda Azul. É uma honra conhecê-lo.
Eu sou Sun Yeong. Isso é tudo que você precisa saber. PPP, prazer em conhecê-lo. Meu nome é Jun Gaian. Eles trocaram cumprimentos lentamente. É uma honra poder conhecer as pessoas que sempre vi através do espelho da deusa. Sinto como se estivesse sonhando agora. Quando eu vi Yeong pela primeira vez, já estava sem jeito, mas ver todos os membros da Guilda Azul reunidos assim. Estou tão feliz que não consigo colocar em palavras. Você parece ser bom com palavras. O quê? Eu disse que você parece ser bom com palavras. Por que você está envergonhando ele? Peço sua compreensão, Rafael. É a primeira vez que um forasteiro entra em uma reunião da guilda. Não tive tempo de me preparar para isso. Parecia que estavam sendo questionados sobre por que ele participou da reunião da guilda. Não. Está tudo bem. Eu. Fazer. Sinto que estou te visitando de repente. Desculpe, receio ter feito algo rude. Estou envergonhada. Você não precisa se desculpar. Devemos tratá-lo como se fosse um convidado. Peço desculpas por só ter uma refeição para lhe oferecer. Talvez estivessem tentando dizer para ele apenas comer e ir embora. Fazia tempo que não via o antigo Kim Sung. Ele ainda usava essa expressão sempre que lidava com outros, mas naquele dia parecia ter um espinho nas palavras. Era tão óbvio que até a pessoa mais sem tato o perceberia imediatamente. Achei que Rafael definitivamente sentiria que não era bem-vindo, a menos que fosse um tolo. Claro, eu estava ansioso para ver como a situação se desenrolaria, e Ankimo tentava melhorar o clima jogando piadas inúteis, mas o clima não podia ser facilmente invertido. Kim Sung realmente é só Kim Sung. O que você faria sem mim? Se eu fosse Kim Sung, não teria agido assim. Só porque ele tinha uma pequena dúvida e estava preocupado. Isso vai nos causar mais mal do que ganho. Ele mostrou que desconfiava de Rafael. Era como se ele estivesse instaurando sua vigilância sem motivo. Do meu ponto de vista, isso restringiria os movimentos de Rafael. Portanto, posso garantir que isso dificultaria para ele executar seus planos. Como esperado, o constrangimento do guerreiro escolhido estava estampado em seu rosto. Em outras palavras, o plano para conquistar o favor dos membros da Guilda Azul e lançar as bases para suas atividades havia sido destruído desde o início. Não demoraria para ele perceber que eu era o único lugar para onde podia ir. Como esperado, ele começou a depender muito de mim. Embora não fosse um ato que pudesse ser descrito de forma específica, ele continuava me mencionando ou pedindo minha opinião durante a conversa. Senti como se ele estivesse gritando desesperadamente: você não precisa ser tão vigilante. Seu vice-mestre da guilda, Yeong, e eu somos tão próximos. Olha isso. Não parecia uma má jogada, mas não funcionou tão bem. Na verdade, mais atenção estava sendo dada aos Alpes Domadores. Kim e Park Deokgu, que costumavam ser professores, cuidaram muito dela. E como ela era uma nova integrante da guilda, eles sempre se interessaram por ela. Bem, o pastor parece estar se adaptando bem. O que você acha? Au. Au. Hã? O que? Então é assim que é estar na Guilda Azul. É só que tudo é incrível. Eu realmente não esperava que entrasse para a Guilda Azul. Eu não sabia que veria o cardeal honorário pessoalmente. Acima de tudo, é incrível que eu esteja na mesma guilda que Kim e Park Deokgu. Agora você vai nos ver com frequência. Você não precisa ficar tão surpreso. Ah, pensando bem, os Alpes fizeram o teste da espada sagrada, não fez? Mas, infelizmente, ela falhou. Eu realmente pensei que os Alpes seriam os guerreiros escolhidos. Eu também pensei assim. Por curiosidade, o que exatamente você sentiu? Não sei. Não consigo descrever como uma sensação. É um pouco constrangedor dizer, mas foi muito difícil resistir ao enjoo. É ambíguo chamar isso de maldade. Só lixo sujo ou nojento. Larvas. Senti como se estivesse segurando algo parecido com as próprias mãos. Eu soube no momento em que assegurei que não era para ser o dono daquela espada. Tentei aguentar, mas como você sabe, não terminou bem. Me sinto culpado pelos anciãos em casa e por todas as pessoas que acreditaram em mim. Era de partir o coração pensar que eu não correspondi às expectativas dos meus professores. Mas fico feliz que o guerreiro escolhido tenha aparecido. Como foi para você? Ela é simplesmente boa demais. Até o novato estava se sentindo mal por Rafael porque estava sendo deixado de fora. Acho que nunca me senti assim. Eu estava tão agitado e nervoso que não consigo lembrar o que deu errado. Foi um choque enorme, e quando voltei a mim, estava com uma espada na mão.
Era mesmo uma espada com dono fixo. Alps também parecia desapontado, já que ela havia se esforçado muito para o teste da espada sagrada. De qualquer forma, pude ver todos assentindo com a cabeça diante dos comentários do Rafael. Eles devem ter lembrado que ele sacou a espada sagrada quando ninguém mais podia. Essa conquista sozinha já é suficiente para ser chamada de guerreira sagrada. O resultado em si era plausível. Foi então que Kim Un-sung falou de repente. Não sei sobre isso. Originalmente, esse tipo de espada perde a luz negra e escolhe seus donos novamente. Se a espada acha que ele ou ela não é a pessoa que deseja, ela perde poder. Só porque a espada sagrada te escolheu não significa que o teste acabou. Na verdade, seria justo dizer que é aqui que o teste realmente começa. Acho que já ouvi algo parecido antes. O lixo mascarado sombrio e maligno realmente fez a espada sagrada perder sua luz. Eu não queria pensar na crueldade de encurralar um guerreiro usando um método mortal, desagradável e covarde. Eu sinto mesmo, mestre da Guilda Azul. Você leu todos os nomes e informações da espada sagrada? Provavelmente não estaria disponível mesmo depois do meses. Já era um item que Lucifer colocou as mãos dela. No entanto, os comentários repentinos de Kim Un-sung pareceram chocar Rafael. Normalmente, as janelas de status dos itens de alta qualidade não incluíam muitos detalhes, a menos que os usuários estivessem qualificados ou conectados à consciência do dono. Se a restrição fosse rígida, nem mesmo os olhos da mente conseguiriam lê-la. Só o proprietário podia verificar todas as informações e utilizá-las. O mesmo valia para Durendal, que Kim Un-sung tinha. Achei que a primeira espada sagrada provavelmente era parecida. É ótimo que você tenha sido escolhido por ela, mas se realmente não conseguir ver nenhuma informação sobre a espada, vai ser difícil ser totalmente reconhecido por isso. Talvez seja porque ainda estou a faltar em muitos aspectos. Notei que a expressão de Rafael havia mudado. Claro, não parecia ter mudado muito, mas achei que ele estava muito mais preocupado. O fato de a espada sagrada não lhe ter contado a verdade sobre ela e sua função. Independentemente de ainda não ser qualificado ou de haver outro motivo por trás do comportamento dele, era um assunto que merecia muita reflexão. Kim Un-sung era realmente perspicaz. Você não precisa se preocupar muito, Sr. Rafael. Claro, Yun-sung tem razão, mas você não foi escolhido pela espada sagrada. Naturalmente, há muita coisa para ser desbloqueada. É normal não ser totalmente digno ainda. Se você estudar, aprender e treinar, logo verá o verdadeiro nome da espada sagrada cinzenta. Claro, o dia em que ele veria isso não chegaria nem depois de uma vida inteira. Não. É mesmo. Se Rafael realmente expressasse seu desejo de estar com a luz, talvez a espada sagrada lhe desse mais informações. Se você realmente seguir a luz, algo pode mudar. Tudo é como os deuses decidem. A condição mais importante para ele usar a espada sagrada era compreender o significado da divindade. Rafael precisava sair da gaiola em sua cabeça o mais rápido possível. Foi assim que terminou o jantar daquele dia. Me diverti muito hoje. Vamos tentar arranjar tempo de novo em breve. Foi também Kim Un-sung quem anunciou o fim da breve reunião. Regressor Instruction capítulo 618, Opinião Pública Negativa, 4. Me diverti muito hoje. Vamos tentar arranjar tempo de novo em breve. Mesmo dizendo o que sempre fazia, parecia que estava correndo para mandar Rafael de volta para casa. Ao mesmo tempo, Rafael estava se preparando para voltar porque achava que seria um desperdício estar conosco naquele momento. Ele provavelmente acha que o dia dele foi arruinado. HMPH. Antes de entrar, ele deve ter entrado no local para fazer amizade com os membros da Guilda Azul. Não tivemos tempo suficiente naquele dia. Por isso, eles não podiam fazer muito contra ele durante o tempo em que estávamos juntos. No entanto, eu poderia garantir a qualquer um que tudo foi em vão. Park Deok-gu e Kim Un-sung insistiram que não se sentiam bem com ele, e Sun Yeon ficou do lado deles. Enquanto isso, Kim Hee não tinha interesse algum. Algumas pessoas olharam favoravelmente, mas suas intenções não puderam ser devidamente reveladas por causa do mestre da guilda. Nenhum membro da Guilda Azul conseguia entender o clima em que Kim Un-sung demonstrava abertamente seu desgosto. Não fique tão decepcionado, seu pequeno desgraçado. Os desejos das pessoas nem sempre saem do jeito que querem. Naturalmente, sua expressão ficou mais sombria desde que ouviu a ordem de parabéns e a ordem de dispensa. O caminho para a acomodação. Eu me lembro, Youngnin.
Você não precisa prestar tanta atenção em mim. Vou pedir para alguém te guiar. Tudo bem, mestre da Guilda Azul. Fico feliz. Depois te acompanho até a porta. Me senti mal ao vê-lo mandar ele embora o mais rápido que pôde. Era óbvio porque Kim Il-sung queria tirar Rafael do local rapidamente. Talvez ele tenha algo a me dizer. Só quando Rafael saiu do local Kim Il-sung falou. Gostaria de falar com você um momento. Você pode me dar um tempo? Ah, sim, bem. Yeon, leve os membros da guilda para a próxima sala. Eu te sigo em alguns minutos. Entendido. Shuejin espiou para mim se estava preocupada com algo, mas quando sinalizei que estava bem, ela sentiu. Ela parecia estar atenta à situação. Claro, Kim Il-sung talvez estivesse tentando falar sobre o que sentia por Rafael. Eu já tinha uma ideia do que ele diria. Era claro que ele argumentaria que minha escolha não estava certa, listando possibilidades ou circunstâncias suspeitas que apontavam para ele não ser um guerreiro escolhido. Depois de tanto tempo juntos, o repertório foi retratado de forma mais grosseira na minha cabeça. Claro, eu não o ouviria de qualquer forma. Kim Il-sung ficaria ainda mais nervoso se Rafael não estivesse sempre à nossa vista. Na verdade, era melhor mantê-lo perto e levá-lo à luz com certeza. Não seria melhor bloquear as palavras antes que saíssem da boca? Meu coração doeu um pouco, mas eu sabia que precisava dizer algo. Era justo que a pessoa que ficasse envergonhada ficasse com raiva. Era uma estratégia de defesa de meio tempo. Normalmente, o vencedor nessas situações era a pessoa que ficava furiosa primeiro. Por que diabos você agiu assim? O quê? Estou falando do jeito que você agiu na frente do Rafael. A espada sagrada o escolheu. Ele tem esperado e esperado. Não é bom para a Guilda Azul nem para mim você afastá-lo assim. Precisamos conseguir o máximo de cooperação possível. Eu posso explicar. Está claro que, não importa qual seja o motivo, tomamos a atitude errada. Eu mesma trouxe o Rafael aqui, então por que você o tratou assim? Você sequer considerou minha posição? Eu nem sei como pedir desculpas pelo que aconteceu hoje. Então, se o guerreiro escolhido vir uma má imagem da Guilda Azul ou do Comitê de Proteção e Gestão Continental, as coisas vão se complicar. Pode não haver problemas agora, mas garanto que haverá problemas no futuro. Isso é. Ele foi meu convidado. Você não deveria ter tratado ele assim. Consigo entender Deokegu e os outros membros da guilda fazerem isso, mas não acho que Il-sung deveria ter entrado nessa onda. Sério, o que aconteceu no jantar hoje? Me decepciona. Estou sendo duro demais? Fiquei impressionado com todas as palavras que saíam de mim como areia movediça, mas não pude deixar de me preocupar. Claro, acho que há um motivo. Ah, seu moleque, você parece tão intimidado. Me incomodava que Kim Il-sung estava ficando ainda mais miserável. Estou sendo duro demais com ele. Desde o ataque dos contratantes do diabo, Kim Il-sung vinha piorando, o que me lembrou de muitas coisas. Não era exagero pensar que eu o pressionava demais. Percebi que por um momento eu tinha esquecido que as habilidades sociais do regressor não eram tão boas, então fiquei viciado. Será que eu o fiz se sentir muito mal? No entanto, não havia nada que eu pudesse fazer. A culpa era dele. Mas isso me incomoda um pouco. Como eu sabia o que Kim Il-sung pensava de mim, tive que prestar atenção em muitas coisas. Eu era o único amigo com quem ele podia compartilhar seus sentimentos, e ele me tratava como irmão e como seu colega precioso que carregava seus fardos com ele. Não era essa a minha posição na vida dele? Quão perturbador seria pensar que ele estava sendo afastado por seu amigo que realmente o entendia e entendia o que ele havia passado no passado. Extrovertidos tinham muitos amigos e podiam facilmente fazer amizade com outras pessoas, não importava onde estivessem. No entanto, Kim Il-sung não era esse tipo de pessoa. Era infantil, mas esse era o relacionamento que tínhamos. O Sr. Shu, que já tinha 80 anos, também ficou chateado quando bebeu sem mim. Imagine enviar uma mensagem para um amigo próximo e ser constantemente ignorado. Qualquer um se sentiria desconfortável porque o amigo estava começando a evitá-los. Os mainstreamers que levavam uma vida social normal não eram assim. Mas Kim Il-sung, que não tinha amigos, provavelmente ficaria ansioso. No caso dele, eu fui seu primeiro amigo em décadas. Relacionamentos eram preciosos para todos, mas eu podia apostar que nosso relacionamento significava muito mais para ele. Embora tenha havido um avanço desde que ele confessou que era um regressor, desde então ele se afastou drasticamente e ficou desajeitado comigo. Além disso,
Talvez parecesse mais fácil ignorar isso balançando a espada. Ele era uma joia na resolução desse tipo de conflito. Por enquanto, achei melhor ficar bravo primeiro, então tentei ficar chateado, mas achei melhor dar um passo atrás pela saúde mental do que um Sung depois. A história que Lei Ji me contou estava na minha cabeça. Desculpa. Mas. Não, você não precisa se desculpar. Na verdade, eu deveria ser quem pediria desculpas. Estou um pouco sensível ultimamente, e acho que fui levado pelas minhas emoções. Eu não precisava dizer o que disse. Tenho estado tão ocupada ultimamente. Como muitas coisas aconteceram ao mesmo tempo, acho que não tive muito tempo para relaxar. Senti que estava sendo encurralado, mesmo não estando. Tudo bem. Eu fiz algo errado mesmo assim. Acho que não. Deve ter havido um motivo para você ter reagido daquele jeito. Tem algo te incomodando? Sim, ainda não posso dizer que tenho certeza, mas acho que devemos considerar a possibilidade de Rafael não ser o guerreiro escolhido. Quer dizer, ele nem consegue ler as informações sobre a espada sagrada. Definitivamente existe essa possibilidade, mas também é verdade que Rafael aguenta a luz cinza. Ouvi tudo que você disse antes. Eu sei que não devo confiar nas pessoas tão facilmente. Mas não temos tempo suficiente para nos movermos com cuidado. Isso é. Você não sabe melhor do que ninguém que não temos escolha a não ser prosseguir com o plano de desenvolvimento. Precisamos de mais um cartão além do que temos agora. Além de bloquear a região noroeste, precisamos de alguém que possa te seguir, e um Sung. Como foi a guerra com a República? O que? Claro, você é Kim Sung tática. Se Rafael conseguiu fazer algo como um Sung, haverá mais opções para escolher. Nem preciso dizer que você estaria mais seguro. Era como mastigar áreas azedas, mas a guerra em si poderia ter terminado diferente se o Rafael tático estivesse disponível. Teria sido possível reduzir o peso físico do regressor e usar o guerreiro sagrado a longo prazo, desde que o treinássemos corretamente. Claro, Kim Sung hesitou em concordar comigo, como se não quisesse. Afinal, ele tinha um pressentimento negativo sobre Rafael. Isso está diretamente relacionado à sua segurança, e Sung. Sua força física não era infinita. Quando levantei a mão e toquei no ombro dele, vi ele sorrindo. Senti que era forçado, mas por enquanto. Você concordou, né? Achei que era hora de colocar a cunha no ar. Sei que você está muito preocupado com minha segurança, mas como já disse, não será um grande problema. Tenho certeza de que Park Lian e Ayan sempre estarão perto de mim. Acima de tudo, tenho certeza de que você sabe que, no nível de Rafael agora, ele não vai conseguir fazer nada comigo. Eu entendo. O plano para criar o guerreiro sagrado deve avançar o mais rápido possível. Você pode decidir se o mantém ou abandona depois, mesmo que seja depois de já ter começado. Se realmente houver algum problema, então resolveremos imediatamente. Isso mesmo. Se Rafael se mostrar tão problemático quanto Sung pensa, então eu mesmo vou te ajudar a lidar com ele. Então vamos lá. Todo mundo deve estar esperando. Daqui pra frente, vai ser uma reunião normal da Guilda Azul. Sim, entendi. Houve um pequeno conflito, mas quando sorri amplamente como se nossa amizade não fosse mudar, o rosto dele pareceu um pouco aliviado. Ele não disse direito o que queria, e a breve conversa terminou. Mas Sung provavelmente achou que ele já tinha me contado tudo o que precisava ser dito. Claro, eu sabia com o que nosso regressor estava preocupado. O ponto principal era que eles sentiam que minha segurança estaria ameaçada. É o mesmo que me preocupava. Vamos encontrar eu no Kazaguno e Benignore. Seria melhor mostrar depois de dar um descanso do que pressioná-los demais. Fiquei imaginando como ele reagiria no momento em que Rafael descobrisse que tudo em que acreditava era falso. Ele vai negar ou aceitar. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.